No vídeo de hoje eu vou analisar o grande Ip Man, né? É o mestre do Bruce Lee. Se você buscar aí na internet, você vai ver vídeos falando sobre ele, né? Vai perceber que é um cara que praticamente dedicou sua vida ao Kung Fu. Ele desenvolveu aí um estilo de luta, não sei se desenvolveu, mas é um cara que realmente dedicou a vida dele em cima desse estilo de luta, né? É um estilo chamado Wing Chun. Muitos dizem até que é um estilo de mulher lutar, né? Um estilo mais feminino, mais no detalhe, com uma velocidade muito alta, uma precisão muito grande. Você vai notar que ele é um cara com um crânio um pouco mais físico sensitivo, né? Então hoje eu vou falar de pessoas que geralmente têm uma capacidade muito grande para usar os cinco sentidos, resistirem à dor, escassez de recursos, fome, né, falta d'água. Pessoas que muitas vezes têm uma eletricidade corporal grande, uma capacidade grande para realmente resistir e gerenciar o desconforto. Vou começar a análise aqui explicando um pouquinho mais sobre o formato de testa dele. Você vai perceber que em relação ao tamanho do corpo, perdão, em relação ao tamanho do rosto dele, você vai ver que a testa ela é bastante reduzida, né? Se você pegar aqui a linha dos olhos, daqui para cima, ele tem um tamanho de crânio. Se você olhar da linha dos olhos para baixo, o tamanho é muito maior, né? Isso quer dizer que na parte do viscerocrânio, ele tem muito mais eletricidade, muito mais competência, né? Então, o crânio dele está muito mais bem distribuído na parte de baixo. Esse tipo de pessoa geralmente tem uma capacidade grande com os cinco sentidos, são muito expressivas, muitas têm os olhos um pouco mais abertos, né? Uma orelha bem desenvolvida, os buracos do nariz também captam bastante oxigênio no ar, né? Sentem muito mais partículas de cheiro, têm tato, paladar, olfato, visão e audição muito mais aguçada, né? Então, na imagem logo à frente aqui, você vê ele com o seu discípulo, né, o Bruce Lee. Você vai perceber aqui nessas imagens que o formato de crânio do Bruce Lee e do Ip Man é diferente, né? Vamos dar um zoom aqui no Ip Man para a gente ver um pouquinho das características do crânio dele de lado. Você vai perceber que ele tem um pouco mais de nuca, a nuca dele é um pouco acentuada, a testa dele é bem arredondadinha, ó, tá vendo? Bem puxada para trás. Nos vídeos da categoria físico-sensitivo, você vai ver muito dessa característica, né? Pessoas que usam muito os cinco sentidos, geralmente têm um rosto muito maior do que a testa, né? São pessoas que são muito boas com o corpo, são boas para campo, né? Guerreiros por natureza. Muitos professores também têm um pouco dessa característica. São pessoas que conseguem testar muito tempo em campo, pegar a informação que eles transformaram em conhecimento e incessantemente aplicando, aquilo se torna sabedoria. Pessoas em uma boa condição com essa característica craniana geralmente são muito focadas, muito precisas, eliminam a maioria das besteiras, né, e se focam no que é realmente importante para a sobrevivência. Aqui você vai perceber também que no crânio do Bruce Lee, ele tem uma nuca que não é tão avantajada quanto a do mestre, né? Olha que interessante. Você vai perceber que a testa dele é mais quadrada e é em rampa. Testa em rampa, um pouquinho mais quadrada, geralmente a pessoa tem uma capacidade comunicativa mais alta, uma capacidade de processamento de dados, a lógica dessa pessoa é um pouco mais aflorada. Então, se formos analisar entre a característica craniana do Bruce Lee e do seu mestre, os dois são um pouco diferentes. Ambos estão no campo físico-sensitivo. Eles têm uma testa reduzida, olha que interessante. Ambos têm um rosto grande em relação à parte de cima do crânio. Só que a diferença entre o Bruce Lee e o mestre dele realmente é o formato de testa e o tamanho de nuca. O mestre dele tem até uma certa ponta aqui para cima, na parte de cima do crânio, a parte filosófica, criativa e espiritual. Com certeza era um cara que ele conseguia analisar muito bem as pessoas, ele tinha uma capacidade grande aí para certas filosofias,
Ele conseguia, de fato, se autogerenciar e também gerenciar muito dos conhecimentos e técnicas que ele tinha. O Bruce Lee é um jovem também que tinha um potencial enorme e ele tem um certo topo de cabeça, mas você vai perceber que a competência maior deles é a testa reduzida e a nuca. O Bruce Lee era um cara que se mantinha sempre mais magrinho, porque a nuca dele, ó, vamos pegar essa linha aqui, olha só, a nuca dele era um pouco avantajada. Eu costumo chamar de nuca média para longa. Não é a maior nuca que tem, não é gigante, mas também não é uma nuca pequena. Por isso ele sempre foi um cara mais magrinho, um cara de velocidade, né? Não era um cara tão alto. Então, vamos avançar um pouquinho mais nessas características aqui. Na imagem logo acima, você consegue perceber também que o Bruce Lee, o mestre dele, tem uma expressão um pouco diferente. Lembra que eu falo que pessoas de testa mais quadrada, elas geralmente são um pouco expressivas, têm os olhos mais cerrados, né? Elas não se expressam tanto com o rosto quanto uma pessoa de testa reduzida. Olha que interessante. Então, nessa imagem aqui, onde os dois estão parados para foto, você vai perceber que a expressão do Bruce Lee é mais gélida, mais fria do que a expressão do mestre dele. O mestre dele parece que já está sorrindo parado. Então, pessoas assim são muito expressivas, né? Elas mostram mais os dentes, têm mais linhas no rosto. Quanto mais idosas, mais elas sorriram, mais elas se expressaram ao longo da vida e aquelas marcas ficam ali. Então, vamos analisar aqui na próxima imagem o formato de corpo dele. Olha só como ele realmente era um cara baixinho e bem magrinho. É um cara onde o corpo dele sempre mostrou os ossos. O Bruce Lee, o corpo dele mostra mais músculos. Por mais magrinho que seja, ele tem ali um volume de músculos mais acentuados. O mestre dele, você vê mais os ossos, né? Vai perceber aqui que é uma pessoa bem magrinha mesmo, né? O pescoço, a linha do rosto, né? O queixo dele, ó. E era uma pessoa com uma velocidade muito grande. O próprio estilo de luta do Ip Man é um estilo de luta que exige muita velocidade, né? Repetições, muitas repetições por dia. O treino deles geralmente é repetir, repetir, repetir. Tem até uma frase interessante do Bruce Lee que ele diz que ele tem mais medo de um cara que treinou 1000 vezes um soco só do que um cara que treinou 1000 técnicas ao longo da vida, né? Geralmente essas pessoas atingem uma capacidade muito grande ali de maestria no que fazem. O cérebro delas funciona numa frequência tão automática para aquilo, os reflexos são tão aguçados que é como você andar de bicicleta, né? Já percebeu que quanto mais tempo você anda de bicicleta ou faz qualquer tipo de esporte, algo que exija movimento corporal, parece que o seu corpo ele performa, os seus reflexos eles acabam se automatizando, você realmente se torna muito bom naquilo, né? Pessoas de nuca mais longa, elas acabam tendo muita facilidade de gravar fisicamente, de passar estresse, de se levar a limites para aguçar isso. Unido a uma testa mais curtinha, mais reduzida, elas conseguem permanecer ali por muito tempo, né? Passando escassez, fome, dor, né? Desconforto. Então, aqui nessa próxima imagem, a gente realmente é a mesma imagem que eu passei ali anteriormente, mas você consegue perceber aí que ambos têm uma característica um pouco diferente. Esse senhor aqui, o Ip Man, é muito mais magrinho, né, em relação ao Bruce Lee.